Boa tarde, Liberty. Boa tarde a vocês, Roberta. Hoje eu vou falar sobre um tema que eu postei no feed. As pessoas adoecem porque guardam dores. Forrozinho. As pessoas adoecem porque guardam dores e as feridas em seus corações. E um outro tema que eu postei hoje, posso não concordar com nada do que diz, mas defenderei o seu direito de dizer. Tá lá no meu feed, esse outro, mas para que vocês possam estar contribuindo na discussão, mas eu quero trazer à tona a questão do principal, do primeiro, né? As pessoas adoecem porque guardam dores e as feridas em seus corações. O que é que vocês acham a respeito desse tema? Será que a gente adoece porque a gente guarda dor e ferida em nossos corações? Alguém de vocês tem alguma experiência com isso? Conhece alguém que vocês acreditam, poxa, fulano, meu vizinho, eu mesma, alguém na minha família certamente teve algum adoecimento em virtude de alguma emoção. E não necessariamente uma emoção, um sentimento que veio e foi embora de uma forma muito rápida, né? Mas ela talvez tenha ficado de uma forma muito prolongada. A Thaísa colocou rancor. É uma emoção que, de fato, quando ela não está trabalhada, a gente não entende o para quê, não aprende, ela costuma destruir bastante. Boa tarde, gente. Boa tarde, Jorge. Estamos aqui para tratar quem não somatiza os sentimentos. Acho que o adoecimento é a longo prazo. Exatamente, Thaís. A gente tem que falar sobre cronicidade, sobre tempo. O tempo, com exceção daqueles eventos muito agudos, muitos têm baús de tesouros, mas só guarda mágoas. É difícil, às vezes, a gente olhar para o lado positivo das coisas, né? Com exceção aquelas situações que são extremamente agudas, né? Eventos violentos, feminicídios, traumas que deixam marcas profundas. Na grande maioria das vezes são os eventos crônicos, os processos longos que comprometem o nosso corpo e favorecem de fato o adoecimento. Então, para a gente ir direto, né, para a minha contribuição, a Liberty liberar o que existe dentro dele, deixa o rio levar embora. Pois é. E o apego, né, a essas questões, o quanto elas... o apego a tudo, né? O budismo tem isso que, para mim, pelo menos, é de uma sabedoria profunda. O quanto a gente precisa desapegar das coisas. Mas nem sempre é fácil. Desapegar dos nossos hábitos, das lições aprendidas e principalmente daquilo que a gente tem como fidelidade aos nossos ancestrais, ao que a gente aprendeu. De bom a gente deve lembrar, a gente deve levar, mas quando a gente está apegado a determinados padrões familiares, e às vezes são esses padrões familiares que podem contribuir para o nosso adoecimento. Afinal de contas, eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a pergunta que eu coloquei lá no meu feed alguns dias atrás. As pessoas adoecem porque guardam dores e feridas em seus corações? Então vamos lá, do ponto de vista até quem respondeu nos comentários, eu tive lá a contribuição de duas colegas médicas a respeito disso, que foi muito legal também, concordando com essa frase, mas é claro, do ponto de vista de saúde, tem fatores que são genéticos, né? Apesar de que 50% são
que a gente considera que são fatores ambientais. Tem também as questões de acesso a serviços de saúde, que são fundamentais para o nosso adoecimento. Imagine se você estiver em um lugar muito distante, no meio da floresta, tiver uma situação que você precisar de atenção médica e não ter, você pode vir a óbito. É diferente de você estar numa cidade e ter, de fato, acesso a um serviço de saúde, um hospital. Então, os determinantes genéticos, acesso a serviços de saúde e comportamentos de vida, os determinantes ambientais, eles são extremamente importantes. Mas quando a gente fala sobre os fatores psicológicos, os fatores emocionais, como essenciais, como promotores do adoecimento, eu quero deixar para vocês um conhecimento que está sendo produzido e que vem sendo extremamente importante para nós da área da saúde, e que eu recomendo que vocês acessem esse conhecimento que está disponível gratuitamente. Afinal de contas, acho que hoje tudo, né, quase tudo, está disponível na internet. Psiconeuroimunologia. Eu vou até colocar aqui para quem tiver interesse em dar uma olhadinha. A psiconeuroimunologia, ela reúne conhecimento dessas três áreas. Por quê? Poxa, eu estou triste, ou como foi colocado anteriormente, eu estou rancorosa, eu me sinto extremamente magoada. Uma pessoa faleceu e a gente sabe, por exemplo, que quando uma pessoa com que eu tenho uma forte ligação afetiva, não importa se é homem, mulher, se é casal, mas assim, eu tenho uma forte ligação afetiva, e essa pessoa e esse par falece, qual é a probabilidade desse outro par ter um evento grave de saúde? Isso acontece entre 6 meses e 2 anos após o falecimento desse par. E todos esses dados, eles têm a ver com esses estudos da psiconeuroimunologia. Então, quando a gente diz assim, poxa, eu tenho uma situação afetiva, eu tenho uma emoção que me desencadeia, isso foi a mágoa, isso foi a depressão, isso foi a raiva. Primeiro tem que gerar um estresse crônico. Isso tem que ficar comigo durante muito tempo. Porque quando a gente está submetido a um sofrimento intenso que nos angustia e que gera estressores, né? Que o meu corpo produz hormônios estressores, isso atinge o meu sistema imunológico. Não é à toa que quando a gente precisa tá tenso para fazer um exame, fazer uma prova no vestibular, fazer uma entrevista de emprego, a gente precisa se preparar muito. Quantas vezes a gente pode até, depois da entrevista ou depois daquilo que a gente está esperando tanto, a gente não gripa? Não necessariamente a gente vai ficar gripado no momento do teste, mas logo depois a gente acaba adoecendo. Porque esses níveis de produtos, todos esses hormônios que são disparados no nosso corpo em virtude do estresse, eles comprometem o nosso sistema imunológico, fazendo com que a gente fique menos resistente às infecções. Mas é só as infecções? Não. O sistema imunológico, ele é fundamental para todas as doenças que hoje nós consideramos fazerem parte das doenças inflamatórias. Então, eu estou falando de doença cardiovascular, eu estou falando de diabetes, eu estou falando dos transtornos depressivos, eu estou falando do câncer. Então, o estresse crônico afeta o meu cérebro, né? E isso afeta o meu sistema imunológico. É todo um conjunto. Eu estou aqui, Ana Paula, você está me dizendo então que o estresse causa diabetes? É uma relação direta? A gente não tem hoje como afirmar diretamente isso, mas a gente já tem evidências suficientes, de acordo com a psiconeuroimunologia, que o estresse, ele é um fator extremamente importante
para influenciar esses adoecimentos e para descompensar o controle dessas doenças. E é extremamente importante também que o gerenciamento do estresse, ele é essencial para controlar quem tem essas doenças. É por isso que é tão propagado hoje em dia o que a gente chama das práticas integrativas. E certamente você já deve ter ouvido falar. Aliás, agora na pandemia, nunca o Google foi tão acessado com buscas como meditação e yoga. Acho que meditação e yoga foi o que disparou. Faz parte justamente desse rol de práticas integrativas, porque elas fazem justamente o contrário do estresse. Eles são instrumentos que diminuem o nosso sistema simpático. Eles estimulam o nosso sistema parasimpático e fortalecem o nosso sistema imunológico e desta forma diminuem, são contribuidores para que essas doenças do eixo inflamatório, que sejam as doenças infecto-contagiosas, as doenças do sistema cardiovascular, diabetes, câncer, etc, o nosso corpo ele fique mais protegido, ou que a gente consiga gerenciar melhor essas doenças. Então, quando a gente vai para aquela pergunta que está lá no meu feed, as pessoas adoecem porque guardam dores e as feridas em seus corações? Eu posso dizer, e é uma opinião pessoal, baseada no que eu tenho lido já de muito tempo em relação a essa questão da psiconeuroimunologia. Primeiro, que não existem emoções positivas ou negativas. Isso aí vem até muito antes, lá do hinduísmo, 5.000 anos antes de Cristo. Toda emoção, o amor, o rancor, a alegria, a raiva, ela tem um sentido na nossa vida. Para que ela existe? Segundo, a emoção, essas que nós consideramos negativas, quando a gente não sabe o sentido delas e fica remoendo, engasgando, e elas ficam no nosso corpo, gerando estresse, gerando tensão, gerando cortisol, estimulando nosso sistema nervoso simpático, adrenalina, né? Aquela tensão. Isso impacta diretamente o nosso sistema imunológico, nossa defesa vai lá para baixo. A gente não só fica gripado, mas a gente contribui, a gente ganha peso, a gente pode, a depender dos nossos determinantes genéticos, desenvolver hipertensão, diabetes, câncer, depressão, uma série de doenças. Nós ficamos muito mais vulneráveis, mais irritados. Ninguém suporta ficar estressado durante muito tempo. Então, é fundamental nós sabermos gerenciar as nossas emoções. Emoção e de energia, emoção de movimento. E, poxa, mas eu sinto muita emoção e eu não quero sentir. A meditação é uma das práticas essenciais e fundamentais que me permite não fazer com que eu tenha que gerenciar e ebulir, fazer com que essas emoções permeiam o meu corpo e eu tenha que, quando tiver raiva, dar murro e sair explodindo por aí. Essas práticas integrativas, elas são essenciais para que eu me mantenha no meu eixo e elas simplesmente, essas emoções, essas reações que eu tenho aos fatos externos, assim como o fato externo vem frente a mim, ele entra e sai. É fácil? Não, mas é preciso prática. E aqui vai o meu convite para que você inicie qualquer dessas práticas integrativas que estão disponíveis. Existe um arsenal, vale a pena você consultar o Google. Então, são duas dicas de hoje. Psiconeuroimunologia, para vocês pesquisarem a respeito, e práticas integrativas.
E para a gente terminar, sobre o enquete de hoje, boa tarde a quem entrou agora. Para a gente terminar, eu deixei hoje uma questão. Posso não concordar com nada do que você diz, né, de Voltaire, mas defenderei o seu direito de dizer. Vão lá nos comentários, vão lá no feed. A Beth Paulino, estou meditando todos os dias. Que bom, Beth. O que você tem achado da meditação? Fala aí pra gente. Defender o direito das outras pessoas serem como são. Isso ainda é um grande desafio e eu acredito que vai ser para todo o resto da vida. É um desafio para a gente, né? Se aceitar como nós somos, imagine aceitar o outro como ele é, porque nós queremos sempre controlar, né? A sede do homem é controlar as pessoas, as situações e os fatos. Alguém mais gostaria de contribuir? Alguém tem meditado, tem feito alguma prática meditativa, yoga, alguma prática integrativa? Conhecem a psiconeuroimunologia? Enfim, gente, gostaria de agradecer a quem veio hoje aqui. Se vocês puderem ir lá no feed, maravilhoso, é o caminho. Isso mesmo, Beth, esse é o caminho de uma vida plena, abundante, com muita vida. Se vocês entenderem que obrigada, boa tarde. Eu vou deixar essa live salva lá no feed e contribuam, façam comentários a respeito da questão de hoje. Posso não concordar com nada do que você me diz, mas defenderei o seu direito de dizer. Isso tem sido prática para você? Você tem conseguido fazer isso? Ou é difícil ainda? A pandemia, o coronavírus, né, que, enfim, causou uma reviravolta nas nossas vidas. Ele impactou a vida de todo mundo, ou quase todo mundo, né? Enfim, ele mudou a sua visão a respeito do direito da outra pessoa em ser como ela é? Você hoje defende o direito das pessoas falarem, se expressarem, de serem como elas são, das opções que elas possuem na sua vida? Como é isso? Vai lá no feed, comenta, porque eu pretendo voltar aqui na live super rápida, são dessa forma, sem programação, sem card, para a gente falar a respeito disso, tá bom? Um abraço a todos, um ótimo final de semana, e quem está no curso, no mini curso do Em Frente, hoje já tem um esquenta para o mini curso. São 3 grupos. Obrigado aí a todo mundo. Espero que seja enriquecedor, tá? Tchauzinho.